Bom dia, Larissa. Fala bem próximo do telefone, tá? Fala o seu nome todo, por favor. Larissa Ariel Gomes. Consta aqui que na época que isso aqui aconteceu, você era a esposa da vítima, né? Sim. Você responder aquilo que souber e que se lembrar, tá? Se não souber de alguma coisa, não tem problema. Responder as perguntas do promotor de justiça, do advogado de defesa, depois minhas, das juradas e dos jurados, tá bem? Sim. Espero que tenha a palavra. Vossa Excelência, muito bom dia a todos. Bom dia, Larissa. Bom dia. Larissa, quero expressar meus sérios sentimentos à senhora. Tenho certeza de que é muito difícil para a senhora estar aqui, mais uma vez, falar a respeito disso. É já a terceira vez que a senhora presta depoimento a respeito do caso, a primeira lá em delegacia de polícia, depois em juízo, né, na primeira fase, e agora essa terceira e, se Deus quiser, a última vez. Tá? Mas é importante que a gente seja minucioso, principalmente nesse depoimento, tá? Porque as 7 pessoas que vão julgar esse caso estão ali, à direita da senhora. São aquelas 7 pessoas ali. E aquelas pessoas, até o dia de hoje, não tiveram nenhum contato com a causa. É o primeiro contato que elas têm com o processo, tá bom? A senhora já disse que a senhora era então esposa da vítima, né? O Gersley, não é isso? Sim. Perfeito. Vocês, naquela época em que ocorreu o homicídio, isso aqui a gente está falando, né, de 2021, há quanto tempo vocês estavam juntos? Em torno já de... A gente se conhecia desde 2018, né? E tínhamos casado há 4 meses no civil. Tá. Vocês tinham um relacionamento aí de cerca de 3, 4 anos, é isso? Sim. Tá. E há 4 meses tinham casado Sim. no civil. Sim. Pelo que eu tomei conhecimento aqui no processo, vocês estavam até pensando em casar no religioso, era isso? Sim, tínhamos marcado. Estava marcado já. Estava marcado já. Entendi. Para quando seria? Dezembro. Dezembro daquele mesmo ano. Devido à pandemia, né? Tivemos que adiar. E aí colocamos para dezembro. Tínhamos colocado. Tá certo. Tudo bem. Queria que a senhora nos falasse um pouquinho a respeito do Gersley, né? O Gersley era... A senhora já disse que a senhora era casada com ele tinha um filho de um casamento anterior, de um relacionamento anterior. Bernardo. Bernardo, né? Bernardo, na época em que o Gersley faleceu, quantos anos Bernardo tinha, a senhora sabe? 8. 8 anos, era uma criança Não ainda, me né? recordo muito bem, mas acredito que era 8. 8 anos, tá. E o Gersley era o responsável pelo sustento da família? Como é que era essa situação? Sim, toda a família. Toda a família. Toda a família. Ele tentava manter uma boa relação, né? Com todos eles. Pensava primeiro na família para depois pensar nele. Sempre foi assim. Então, sempre manteve uma relação assim, digamos que era um pouco até de paternidade, eu acredito. Até de paternidade. Quando a senhora diz que era uma relação de paternidade, a senhora diz só em relação ao Bernardo ou em relação a Toda a família. toda a família? Toda a família. Ele cuidava muito bem de todos. Então, era em relação ao Bernardo, era em relação à senhora? Eu falo mais questão familiar. Familiar, a senhora diz os pais Os dele? pais dele. Os pais, e assim, ele mantinha uma boa relação com todos. E a questão financeira mesmo saía toda dele. Toda dele. Ele mantinha questões financeiras da casa dos pais também muito bem. Na nossa casa também era muito bem. Tentava manter uma relação financeira também com a ex-esposa dele, que é a mãe do filho. Então, a questão paternidade que eu falo é sobre isso. Ele que sempre era o cabeça de tudo, tentava manter todo mundo muito bem. Entendi, tá certo. Quando a senhora disse que ele era o responsável ali, era responsável pelo quê? Pelas despesas do dia a dia? Despesas. Ele ficava responsável, então, pelas despesas do dia a dia, seja em relação ao filho
dele e a Sim. ex-esposa, né? A senhora, a casa que vocês estavam montando Sim. e também dos pais dele. Sim. Tá, entendi. E o Gersley, então, tinha montado ali um- algumas empresas, não era isso? Tinha a Sinapse e ele tinha colocado uma gráfica, né? Pro pai dele trabalhar também. Entendi. Tá. Era uma gráfica e essa outra empresa, qual que é o nome? Sinapse. Sinapse. Era em Sinapse Brasil. Sinapse Brasil. Em qual ramo que era essa empresa? Tecnologia. Tecnologia. Entendi. E ele era jovem ainda, né? Era. O Gerson, 32 anos quando ele 32 faleceu. anos, faleceu. E ele, desde cedo, foi independente, dessa forma buscou essa independência. Como é Ele que é essa sempre foi questão? muito inteligente, né? Era surreal a inteligência dele, a capacidade de aprender rápido, de desenvolvimento também. Então, assim, ele buscou sempre essa independência desde cedo, né? E era o orgulho dele. Ele queria deixar um patrimônio dele, um legado dele disso. Legal. A senhora sabe com que idade ele se tornou independente dos pais? Eu não me recordo muito bem, mas acredito que uns 18 anos ele já começou a trabalhar. Eu não me recordo muito bem. Tá certo. Tá certo. É, ele tinha essa empresa de tecnologia, Synapse, e tinha essa gráfica que ele montou para o pai dele. Sim, Entendi. É, o pai era sócio dele nessa empresa? sim. Tá. Eles eram sócios igualitários, contribuíram igualmente para o início da empresa? Ou foi Não, como a tinha senhora disse? porcentagem mínima o pai dele. Ele era majoritário, né? Ele colocou basicamente para o pai dele ter pelo menos uma renda, ajudá-lo em alguma Entendi. coisa assim, Entendi. Então a finalidade dele ter montado essa empresa foi para ajudar o pai para influenciar o pai a trabalhar. e influenciar o pai a trabalhar. Entendi. Tá certo. É, então ele sendo dessa forma, né, agindo dessa forma em relação à família, eu imagino, e a senhora me corrija se eu estiver errado, que o relacionamento entre todos era muito bom. Sim, sim. Certo. O Jersey, ele tinha algum vício em droga? Não, Não? Tá. É, bebida alcoólica? bebia. Sim. Tá. É, em algum momento começou a haver algum tipo de atrito ali entre o Gersley e o pai, né, o Marcelo, e é o réu, né, vou deixar isso claro para o jurado. Por conta dessa questão das responsabilidades, ele querer que o pai assumisse algumas responsabilidades ali em relação à família. Sempre teve. Eu sempre percebia que tinha uma cobrança ali, né? E o Gesley exigia mais responsabilidade do pai dele e que não tinha. Era visível para todos nós ali. E aí, no dia que aconteceu tudo, o Gesley tinha me falado que tinha ido na gráfica conversar com o pai dele para exigir mais isso, mais posicionamento, que estava exausto, que queria passar as responsabilidades para ele, que não conseguia mais ficar carregando todo mundo ali nos braços dele, né? Mas exatamente no dia que aconteceu tudo, ele tinha me falado que tinha ido lá conversar com o pai dele. Entendi. Tá. Quando a senhora fala e é importante que o jurado saiba, né, desses detalhes, quando a senhora fala que era visível que o Marcelo não assumia as responsabilidades, por que era visível? Porque sempre deixava a desejar algo. Às vezes errava alguma coisa, tinha uma pendência, questões dentro de casa, também responsabilidades também dentro de casa. A mãe dele recorria ao Gersley, né? Então, eu acredito que quando você é um homem, você é casado, você tem sua família, você tem que ter suas responsabilidades, né? E o Gersley queria isso também. Então, eu só esperava isso dele, e ele não tinha.
Então ele sempre tentava ajudá-lo, impulsionar da melhor forma possível, mas não via resultado. Tá certo. E o Gersley, então, se sentia ali, ele se sentia aflito, ele se sentia sobrecarregado? Como é que era? Sobrecarregado. Sobrecarregado. Ele se sentia cobrado todos os dias. Todos os dias ele chegava em casa, ele se sentia cobrado e exausto de tudo. Uhum. Exausto. Tá certo. A respeito do relacionamento de vocês, como é que foi? Foi um relacionamento tranquilo? Foi um relacionamento conturbado? Como é que era? Foi tranquilo, foi tranquilo. Nós nos conhecemos e eu era muito nova também, eu estudava, fazia estágio, ele passava o dia trabalhando também. Nos víamos somente à noite. Finais de semana gostávamos de estar em família também, mas sempre tivemos um relacionamento muito tranquilo e transparente. Chegaram a ter filhos em Não, comum? Não? não chegamos. Planejavam? Planejávamos. Planejavam, né? Planejávamos. É, além dessas questões das responsabilidades que ele via ali que o Marcelo, né, o pai não assumia e que aí por consequência ele ficava sobrecarregado no sustento da família toda. Também existiam outras questões familiares, alguma mágoa do passado, alguma coisa que tivesse acontecido. Tinha. Quais Tinha eram muito essas mais. questões? Questão do pai dele ser irresponsável e não era um bom esposo. Eu acho que a infância do Gesley foi ver a mãe dele sofrer muito. O pai dele trair, mentir, ter outros relacionamentos, outros filhos fora do casamento também. Então ele tinha uma mágoa muito grande disso. E no final eu acabei vendo isso bem na frente, que ele de fato tinha essa mágoa. E acho que ele queria uma responsabilidade dele, ver uma mudança do pai para ver se melhorava, mas ele sempre carregou essas dores, essa mágoa do pai. Entendi. O pai, então, o Marcelo, durante o relacionamento que teve com a mãe do Gersley, é, teve relacionamentos à parte, né? Tem relacionamentos extraconjugais. Né? E desses relacionamentos extraconjugais que o Marcelo manteve, ele teve filhos fora do casamento. A senhora sabe dizer quantos? Eu não me recordo, mas eu não me recordo. Acredito que 3 ou 4. 3 ou 4. Tá certo. É, a senhora disse que o Gersley montou essa gráfica para o pai dele trabalhar, né? Para o Marcelo trabalhar. Estimular o pai ao trabalho. E o Marcelo tinha alguma outra fonte de renda que não fosse essa gráfica? Não Não, que eu né? saiba. Era essa gráfica mesmo. Tá certo. Esses filhos fora do casamento, essas relações extraconjugais que o Marcelo teve ao longo dos anos, e essa mágoa que gerou, né, no Gersley, ele trazia isso em algum momento, em discussões, eventualmente, que houvessem ali, que existissem com o Marcelo? Não, Não? eles tinham uma boa relação. Hum. Assim, ele estava tão disposto a fazer dar certo a família, acho que dar certo também, né? Os pais continuarem juntos, e ele tentava manter uma boa relação com todos ali, e unidos também, né? Uhum. Mas no dia do acontecimento, eu ouvi eles falarem sobre isso, Hum. sobre essa mágoa toda. Acredito que o que gerou mais foi isso, a briga. Entendi. E, e a senhora sabia dessa mágoa dele porque ele já tinha te contado a respeito dessa mágoa dele? A senhora percebia de outras Ele, formas? Como que a ele senhora sempre sabia? foi uma pessoa muito reservada, assim, né? De esconder um pouco. Não esconder, mas de tentar manter uma boa relação e não transparecer uma instabilidade ali na família. Mas era bem nítido que ele tinha uma chateação e ele não queria que os pais se separassem, queria manter uma boa relação em todo mundo ali. Uhum. Mas ele sempre manteve, ele sempre foi aberto, falar desses outros filhos que o pai dele tinha também, inclusive
soube também que ele já ajudou o pai em questões financeiras com esses outros filhos, mas eu não entrava tanto nesse assunto porque era algo que para mim eu não entendia, não era ao meu respeito. Tá certo. E a mãe do Gersley, né? A então esposa do Marcelo, ou seja, a mulher que tinha sido traída lá Uhum. aquele tanto de vezes, ela também agia de maneira errada com o marido? Não, ela era uma excelente esposa. Não era uma excelente esposa? Uma excelente esposa e mãe também. Não entendi. Ela era uma excelente esposa e mãe. Tá certo. Sabe, esses 4 filhos que o Marcelo teve fora do casamento, se foram com a mesma mulher? Se foi com mulheres diferentes? Mulheres diferentes. Mulheres diferentes. Tá bem. No dia do fato, tá? O Marcelo foi até a casa de vocês, não é isso? Sim, Tá. O Gersley tinha convidado o pai? tinha convidado para tomar um vinho, porque estava feliz, queria comemorar que era a última parcela que ele estava pagando da casa dos pais. Entendi. A casa dos pais era financiada. É, e o Gesley que pagava. O Gersley pagava o financiamento. E naquela semana, era isso? Ele estava finalizando o parcelamento? No dia, No dia. no dia. Naquele dia, ele tinha terminado de pagar o financiamento E, dos pais. e chamou o pai para comemorar. E chamou o pai para comemorar. Tomando um vinho, para tomar um vinho. Sim. Tá. Tá certo. Você, eu imagino que tinha sido a primeira, já estava em casa, né? Quando Sim, eu já estava. a senhora já estava em casa, quem que chega primeiro? Gesley. O Gersley. Gesley. O Gersley chega primeiro e Marcelo chega em seguida. Ele chega em seguida e aí eles ficaram na varanda tomando vinho. Eu fiz algumas coisas para eles comerem, beliscar. Tentei um pouco com eles. E aí, logo após, eles começaram a falar sobre coisas do passado deles. E eu percebi que tinha coisas que eram entre eles ali, que justamente essas mágoas. O pai dele cobrava uma postura dele que ele tinha que se posicionar mais. Posicionar mais como um homem, como um marido, como filho. Queria mais postura dele, O exigia. pai, O o pai Marcelo cobrando o Gersley. cobrando. E aí o Gesley meio que entrou em conflito sobre isso. De como você me cobra algo, sendo que você também não se posiciona, né? E aí eu percebi que eles entraram em assunto que era justamente desses filhos, dessas mulheres fora do casamento. E aí foi quando eu decidi descer para o subsolo, que eu tinha umas coisas para arrumar no carro, que eu ia sair no outro dia cedo. E fui para o subsolo, fiquei no carro. Tá. A gente vai chegar nesse ponto. Essa bebida, né? O vinho, quantas garrafas de vinho que eles tomaram nesse dia? Não me recordo muito, mas acredito que umas duas. Duas, né? Foi o que a senhora disse da outra vez. Duas. Tá. A senhora chegou a tomar também? Não. Tomei uma taça. Uma taça. Tá. Quando chegou lá, o Marcelo já tinha bebido em outro lugar? Já assim. Já, né? Como é que a senhora sabe? Que ele tinha falado pro Gesley. Gesley tinha perguntado onde ele estava e ele tinha falado que estava no bar, que ele sempre frequentava. Tava no bar que ele sempre frequentava, né? Era o bar do Clenildo? Isso. Tá, perfeito. Então era frequente o Marcelo tá lá nesse bar. Sim. Tá, tudo bem. Era um dia ali, uma noite aparentemente de comemoração, né? Como que a conversa de uma comemoração, né, de um encontro que é para ser alegre, né? Ali da quitação do financiamento dos pais. Em que momento que essa conversa começou a desandar, começou a ir para um lado negativo de conflito? Eles sempre foram muito abertos, amigos, conversavam sobre tudo, assim. E eu não me recordo o momento, o que
chegou nesse ponto. Eu fui fazer os petiscos, as comidas lá para eles comerem, e para mim era algo normal. Eu não consigo lembrar o que chegou nesse momento. Uhum. Eu não consigo, não consigo. Certo. A senhora não se lembra ali exatamente O que ou da chegou a primeira esse palavra, ou ponto? da primeira Não, frase que desvirtuou a conversa, mas o fato é que em determinado momento eles começaram a falar dessas questões do passado, sim, sim. tá? E nessas questões do passado surgiram essas relações extraconjugais do pai, surgiram essas questões dos filhos fora do Sim, casamento. sim, eu me recordo que o pai dele cobrou questões de posturas E o pai dele, dele cobrando cobrando o posturas germe. dele. Eu percebi que ele estava cobrando e o Wesley ficou chateado devido a tudo, porque já tinha falado para ele sobre ele se posicionar, sobre ele ter mais responsabilidade com o trabalho, com a questão do sustento da família. E aí o pai dele eu acho que estava com raiva, não sei. Não sei, eu não sei te explicar hoje o porquê. Até hoje eu me pergunto por quê. Uhum. Eu não... Tá. Quando a senhora fala que acha que o pai dele estava com raiva, por que que a senhora concluiu isso? Porque sempre foi cômodo. Uhum. Acredito que chegou uma fase que ficou cômodo. Tinha uma garantia que tudo que, Sim, se acontecesse um problema, tinha um Wesley. sim. O Tinha Gerley um tomava Wesley. conta de tudo ali. Era o Wesley. Ele o Marcelo se acomodou. Tinha um Wesley. E aí, Resolveu. naquele momento, naquele mesmo dia, o Gerley tinha cobrado o pai à tarde Sim. a respeito de uma postura um pouco Não sei se foi mais pela ativa. manhã ou foi pela tarde. Ele saiu para trabalhar e aí ele passou na gráfica Uhum. e foi para a empresa, né? Para a Sinapse. Mas horários também não Sim. sei dizer. E ali naquela noite, o Marcelo veio cobrar, ou veio demandar algumas atitudes do Gerley. Sim. Né? Tá bem. E aí o Gerley não gostou. Ele achou o quê? Que era hipocrisia do pai? Alguma coisa nesse sentido? Ou seja, é alguma coisa no sentido de que eu estou fazendo já tudo, isso e aquilo pela família e você ainda vem me cobrar? Qual que foi a reação ali Eu do acho Gerley? que mais questão de como você tá me cobrando isso se você também não dá exemplo. Sendo Certo. que você Como você está me cobrando isso se você não tá dá me exemplo? cobrando algo se você não dá exemplo, sabe? Uhum, Mais ou menos isso. entendi. Tá, tá certo. Nesse momento, a, a conversa era em um tom tranquilo ou já estavam se exaltando? Como é que Nesse era? momento, sim. Era uma Nesse momento, conversa em tom sim. tranquilo. Nesse momento, sim. Tá. E a senhora disse que em determinado momento a senhora então deixa os dois a sós Quando eles e vai pra começaram a garagem. falar, o Wesley começou a falar dos filhos, das questões passadas do pai dele, aí foi o momento que eu deixei os dois sozinhos e aí eu desci. Entendi. Tá. Certo. A senhora não tentou, a princípio, interferir naquela conversa? Não, Não. não. Pronto. Então, quando a senhora desceu, os dois conversavam, era uma conversa tensa, né, a respeito dessas questões do passado, mas, a princípio, tranquilo, né, de modo tranquilo, tudo bem. Quando a senhora estava lá na garagem, a senhora ouviu alguma coisa? Quando que eu estava já dentro do carro, arrumando as coisas, eu escutei, porque a garagem era em cima da varanda do apartamento e deu para ouvir Que as andar que brigas, era o apartamento? quarto, Quarto andar. andar, e deu para ouvir as brigas, xingamentos. E aí eu olhei para cima e vi, tipo, arrastando cadeira, barulho. E aí foi a hora que eu subi pelo elevador correndo. Dava para ouvir uma fala mais Dava, alta? dava para ouvir. Tá. Dava pra A senhora conseguiu distinguir alguma coisa que foi dita nesse momento? Não, Não. Não, né? Tudo bem. E aí, o que que a senhora, uma vez que a senhora ouviu essas falas, né, um pouco mais exaltadas ali, vindas do apartamento, o que que a senhora fez? eu tentei impedir. Eu entrei no meio dos dois, A senhora voltou para o apartamento, né? tentei Então, separá-los e o Jéssica só pediu pro Marcelo ir embora. Gesley pedia, quando a senhora voltou para o apartamento,
Eu entrei no meio dos dois tentando separar Entrando no eles, meio e dos os dois já estavam exaltados. Certo. E Gerson já pedia para Xingamentos. Marcelo ir embora. Entendi. Você se lembra das palavras do Gerson para o Marcelo? Sim, Tá, tudo muito rápido. tudo bem. Pedia para Marcelo ir embora. Marcelo foi embora, Não, não atendeu o pedido do não, Gerson. A senhora também pediu para o Marcelo ir embora? pedi, Pediu para Marcelo ir embora. pedi. Também não te atendeu. Entendi. O que o Marcelo falava em resposta a esse pedido para que ele fosse embora? Que queria resolver. Uhum, tá certo. E essa dinâmica, essa situação aí, desde o início da conversa, lá voltando no passado e trazendo algumas feridas à tona, até, até esse momento aí, quanto tempo durou isso mais ou menos? Não consigo me recordar, mas em torno de 1 hora. Uhum, certo, em torno de uma Uma hora. hora. Tudo bem. É, e a senhora ali no meio dos dois, isso tudo aconteceu a princípio na sala. Isso, tinha uma varanda, né, do lado da sala. E aí onde tínhamos uma mesinha. E eles estavam lá. Uhum, Da mesinha, a hora que eu subi, os dois já estavam em pé na sala e brigando, apontando o dedo, encostando o corpo no peito, empurrando. Já, uhum, já tá, estava bem caloroso. certo. Então passou a ser ali uma discussão que envolvia apontar dedo, um toque físico um no outro, mas sem chegar a soco, chute, nada do Não, tipo, né? Tudo bem. Pedia para ir embora, a senhora pediu para ir embora, se colocou ali no meio dos dois e em seguida, o que aconteceu? o Wesley ia pedindo ele para ir, ele não ia. E eram muitos xingamentos, muitas ofensas. Eu lembro que estava muito Das alto. duas partes? Das duas partes, estava muito alto. E eu só escutava o Wesley pedindo: vai embora da minha casa, vai embora da minha casa. E ele não ia. Eu me propus para o Marcelo, falei assim: vamos, quer que eu saia? Eu saio com você. Quer que eu dirija? Vamos para algum lugar, só sai daqui. E ele não ia. E aí foi o momento que o Wesley foi pro escritório que a gente tinha. Era um quarto que ele fez de escritório de trabalho. Era onde ele tinha o cofre. Uhum, tá. Então pediram ali insistentemente para o rapaz ir embora, para o Marcelo ir embora, né? A senhora chegou a se oferecer para ir com ele, para levá-lo para onde quer que ele fosse, né? Para a casa dele. Ele não atendeu em nenhum Não, momento, né? Tá. Continuou por ali. Marcelo, o Gerson então foi para o escritório onde tinha um cofre, tinha né? isso. Dentro desse cofre, o que tinha? Tinha. Tinha uma arma de fogo, né? Sim. A senhora sabe que arma que era? Não. Não, né? Tá. Sabe se essa arma estava registrada, se ela era Falava legal, que vamos dizer sim. assim? Sim, né? Falava que Tá. Inclusive a gente tem um documento aqui no processo sim. mesmo. É, tá certo. O Gerson ele vai até o escritório e em seguida, o que acontece? E aí ele pega a arma e pede pro pai dele ir embora. Vai embora da minha casa, vai embora da minha casa. E eu ainda continuei no meio dos dois para separar. E aí, na hora que eu tento empurrar o Marcelo um pouco para sair do quarto, o Marcelo acabou me empurrando e eu caí. E aí o Wesley falou: não toca na minha esposa. E aí foi a hora que ele tava com a arma na mão. E aí o Marcelo falou: se você não atirar, eu atiro. E aí o Wesley colocou a arma na escrivaninha na mesa. Aí eu saí correndo pra pedir ajuda. E foi a hora que eu pedi ajuda no corredor dos apartamentos. Eu escutei o disparo. Aí foi a hora que os vizinhos, todo mundo já tava chegando junto. Tá. E o Wesley saiu do quarto já com a bala. Tá. Vamos pegar alguns detalhes agora dessa parte. Se a senhora precisar pausar um pouco, tá? Precisa parar um pouco, fica tranquilo, tudo bem? É, a senhora, então, o Gersley vai para o quarto, vai para o escritório. Era um quarto que vocês fizeram no escritório lá no Sim, apartamento, né? sim, E, e dentro desse quarto tinha lá o cofre, ele abre o cofre e pega a arma que havia dentro do cofre. sim.
Você sabe dizer se essa arma já estava carregada, se não estava? Não sei. Não sabe, né? Não Tudo sei. bem. E a senhora se colocou ali no meio dos dois, o Marcelo... Então, a senhora entra em segundo lugar no escritório, Sim. né? Entrou o Gersley, a senhora se mantinha sempre ali entre os dois e por consequência, a senhora entrou em segundo lugar dentro do escritório. Eu não consigo a sequência, eu não consigo lembrar. Tava os três muito juntos, eu tentando separar os dois. Eu só tava tentando separar, eu não Sim, consigo lembrar. tá. A senhora disse que em determinado momento a senhora cai, né? Sim, A senhora cai sozinha, escorrega, sim. o Marcelo te empurra? Eu tava tentando empurrar ele pra fora do escritório. A senhora tentava empurrá-lo para fora do Empurrar pra fora do escritório, escritório e chamando ele pra sair, pra ir embora chamando ele de para lá. E ele não aceitava. e ele não aceitava ir aceitava. embora. Ele não aceitava. Tá. Não aceitava. Certo. E aí ele te empurra de volta, Não. Ele Marcelo? empurra pra mim sair do meio Sim, deles. te empurra, independentemente da finalidade, Aham, né? Te empurra para sair do meio, sim, para ter acesso ao Gersley, sim. vamos dizer assim, né? Entendi. E é nesse momento que a senhora cai ao chão, né? E aí o Gersley vê isso, né? Vê a senhora caída, acabou de cair no chão ali, né? E o que ele fala pro Marcelo? Não toca na minha esposa. Então, esse não toca na minha esposa, não coloca a mão na minha esposa, algo nesse sentido, foi uma resposta a esse empurrão. Né? Entendi. Tá. O Gersley chega a acionar a arma contra o Marcelo? Ele O pega Gersley? e eu não me recordo se ele aciona, se ele aponta, mas ele tava com a arma na mão. Tava com a arma na mão. E aí foi a hora que o pai dele falou, se você não atirar, eu atiro. E aí ele Certo. colocou na escrivania, em cima da mesa. Perfeito, mas a pergunta é, o Gersley atirou? Não. 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 Tá. Tudo bem. A senhora tem uma fala que a senhora se refere na outra audiência, que é interessante a gente expor aqui. Que quando o Gersley estava com a arma na mão, a senhora faz um apelo ali ao Gersley. E pra ele? Falava pra ele, não atira, não atira. Eu olhava pra ele, eu falei, por favor, solta. E ele foi a hora que ele colocou. Tá. Alguma coisa no sentido de que se você vai destruir a família, se você fizer isso. Eu pedia pra ele não fazer isso. Eu sabia que ele não ia fazer isso. Ele não ia, ele só queria que o pai dele fosse embora. Era só isso. O próprio Marcelo, no interrogatório dele na primeira fase, em delegacia de polícia ele ficou em silêncio, né? Mas no interrogatório dele na primeira fase, ele fala que nesse momento e nesse contexto, ele teria dito pro filho, atira, se você for homem, atira. Se lembra disso, não? Não consigo lembrar. Não consegue Eram lembrar. muitos gritos, eram muitos palavrões, era muita coisa. Era muita coisa. Tudo bem. E a senhora ali no meio, tentando apaziguar os ânimos, fez esse apelo pro Gersley para que ele não atirasse, né? Então ele atendeu a senhora e não atirou, né? Efetivamente, tá? E aí a senhora diz então que é logo depois desse apelo da senhora para que ele não atirasse que ele larga a arma, o Gersley? Que o Marcelo, eu falei pra ele largar a arma e pedia pra ele não atirar. E foi Tá. quando ele tinha colocado a arma na escrivania. Só que o Marcelo tinha falado, se você não atirar, eu atiro. Tá, a gente vai chegar aí. O Gersley, então, nesse momento que a senhora pede isso, não atira, não atira, o Gersley, ele larga voluntariamente a arma. Sim. E coloca essa arma onde? Na escrivania. Em cima da escrivania. Tá, a mesinha ali. Tudo bem. Essa mesinha tava ali entre os dois? Não, era um quarto e era a mesa toda numa parede só. Entendi. E os dois de frente com essa mesa. Os dois de frente, a senhora ali mais ou menos entre os Sim. dois. E a mesinha ficava de fora a fora numa parede Sim. ali. Tá, então ele coloca essa arma ali. Sim. E aí é depois de essa arma ter sido posta ali que a senhora ouve o Marcelo falar
esse ponto. Se Sim. você não atira, já que você não atira, eu atiro. Foi isso que ele falou. Tá. Quando o Marcelo fala isso, a senhora se mantém ali dentro do quarto? Não, foi a hora que eu corri. pra Agora que pedir a senhora ajuda. correu. Tá. A senhora correu pro corredor para pedir ajuda dos vizinhos. Sim, E quando a senhora tá no corredor é que a senhora ouve um disparo? eu vi o disparo. Entendi. Quando a senhora ouviu o disparo, o que que a senhora fez? A senhora voltou Eu para dentro do voltei. apartamento? E o Jesse já tinha sido baleado e tava saindo do quarto, indo pra sala. Gesley foi baleado no escritório, então. Sim, No escritório. E estava saindo do escritório para a sala. pra sala. Tá. É, quais eram as falas ali do Gersley naquele momento? Eu vou morrer. Eu vou morrer. Entendi. E ele pediu pro pai dele sair de perto de mim. Entendi. Na hora que ele caiu no chão, ele pedia pro pai dele sair de perto de mim. Eu Entendi. acredito que com medo do pai dele fazer alguma coisa também, que ele ainda tava com a arma. Entendi. Tá certo. O Gersley, ele caiu ao chão? Sim, Caiu ao chão já na sala? na sala. Já na sala. A senhora se lembra de ter falado alguma coisa com ele ali antes de falecer? Ele só falava que ia morrer. E eu tentava estancar o sangue dele. Ah, então as palavras dele eram que ia morrer e para que o Marcelo saísse de perto. De perto. Entendi. O Marcelo fala que deitou. Isso fala, palavras do Marcelo no interrogatório, tá? Que deitou o Gersley no seu colo, no colo dele. O Marcelo falando que deitou o Gersley no O colo Marcelo dele, pedia Marcelo. perdão pra ele. Pedia perdão. E aí, Certo. o que tem, acho que se aproximar, pedia perdão e o Jesse pedia ele pra se afastar, pra sair de perto. Certo. Mas aconteceu essa coisa de deitar o Gersley no colo do Marcelo? Eu não me recordo. Não se O recorda disso. Jesse tava deitado e eu tentava estancar o sangue dele. Ele estava deitado no chão, No o chão, Gersley. no chão. E a senhora tentando estancar o sangue do Estancar o sangue Gersley. A senhora usou uma toalha para isso? Eu peguei uma toalha no banheiro próximo e coloquei sobre o peito dele, que tinha sido a bala. Entendi. Tá. Entendi. O policial militar, quando depõe, está na folha 7 do PDF, aqui logo lá no iniciozinho do processo, fala o seguinte, olha. Quando o autor avistou a guarnição, ou seja, a guarnição são os policiais militares, né? Que depois chegaram lá. Quando o autor, ou seja, o Marcelo, avistou os policiais militares, imediatamente colocou a arma de fogo no chão, né? Então, o Marcelo se manteve com a arma durante esse período. Entendi. Tá bem. A senhora, então, só para deixar bem claro, não viu o momento exato do tiro, Não. né? A senhora só ouviu o tiro porque estava no corredor pedindo ajuda dos vizinhos, mas viu o Gersley largar a arma em cima da escrivaninha. Perfeito. E também ouviu essa fala do Marcelo, se você não atira, já que você não atira, atiro eu. Tá certo.
um trecho do... Não foi a senhora que acionou a polícia depois disso, não, né? A senhora ficou ali tentando cuidar do Gersley. Quanto tempo levou para os policiais chegarem ali ao local? A senhora tem noção? Que o Gerson saiu baleado do escritório e ele estava caindo já no chão. Foi a hora que chegou todo mundo. Os vizinhos chegaram. Acredito que os policiais, não lembro se era bombeiro também, Foi mas pouco depois. todo mundo chegou junto. Na hora que eu pedi ajuda para os vizinhos também, todo mundo foi correndo pro apartamento. Entendi. Tá certo. Tem só uma parte que a senhora, uma fala que a senhora nos dá na outra fase, que a senhora diz assim que o Gersley era uma pessoa excelente, mas as pessoas abusavam disso. Ele era muito bom. Ele era muito bom. Era uma pessoa muito boa, independente da situação, de circunstâncias e o que fizessem, ele queria ver a pessoa progredir, a pessoa evoluir. Ele ajudava no que ele pudesse. Tá certo. Tá certo, Larissa. Olha, de minha parte tá suficiente, tá bem detalhado, tá bem esclarecido. Tem mais alguma coisa que a senhora se recorde, que queira falar, que queira expor pro jurado? Tá bem, então. De novo, meus sentimentos, tá? E a gente está aqui para... nenhum dos que estão aqui tem o poder de trazer Gersley de volta para a senhora, né? Mas a gente está aqui para dar o desfecho possível e de justiça possível para o caso, tá bom? Obrigado. Bom dia, aproveito a oportunidade aqui de cumprimentar Vossa Excelência, Dr. Caio, Dr. Tiago, os membros do júri, todos os servidores que são muito receptivos, Dona Larissa, meus sentimentos também, já conversamos, infelizmente, nessa situação fatídica, né? E a gente, infelizmente, tem que relembrar, né? Como a senhora falou, é um trauma, né? Não somente para a senhora, mas para toda a família. Alguns pontos a gente acaba tendo que retornar para ter uma elucidação, talvez um pouco numa ótica diferente, né? A senhora falou um pouco dos conflitos familiares, vou abordar isso um pouquinho mais para frente, mas minha primeira pergunta para a senhora é, de modo geral, como que era o relacionamento do Gersley com o Marcelo? Era bom. A senhora quer tomar uma água, quer acalmar um pouquinho? Até o presente momento que a gente viu tudo, né? Mas eu tinha muita mágoa. Tinha muita mágoa ali. Do Gersley. Eu... Mas era bom. Eram unidos, eram amigos. Eles eram amigos. Com relação a essas mágoas, sim, eu vi a senhora falar que o Gersley nunca verbalizou para a senhora essa questão das mágoas. Pelo menos foi o que eu entendi, tá? A senhora me corrija se eu estiver errado. Eu vou tentar ser o mais delicado com a senhora. Eu sei que esse momento para a senhora é extremamente difícil, mas eu acho que algumas coisas a gente tem que apontar até por uma questão de justiça, né? Se ele nunca verbalizou, como a senhora afirma veementemente que ele tinha essa mágoa com relação à relação familiar, uma vez que, inclusive, a senhora afirma que ele ajudava as filhas que o Marcelo teve fora do casamento? Dava para a família, ele queria ver a família dele unida. Ele, ele queria estar todo mundo ali. E depois que ele conheceu a minha família, ele ainda queria todo mundo junto ali. Então ele sempre convidava o pai, sempre convidava a mãe para tudo. Só que era visível que ele tinha essa chateação, a forma de como o pai dele tratava a mãe. Não tinha carinho, não tinha zelo, não era. E ele ficava triste com isso. Era nítido nele ali. Então, assim, se ele não verbalizou para a senhora, o que a senhora fala em relação a essa mágoa, a senhora está deduzindo, eu posso afirmar, correto? Ele deixava muito claro o que ele queria, o que ele não aceitava.
que ele poderia ajudar. Então, assim, ele sempre deixou muito claro, deixava claro as coisas para a mãe também. Eu acredito que em conversas com o pai dele, ele também deixava tudo muito claro. Ele tentava me poupar de muitas situações, muitas coisas familiares, porque eram situações dele passadas também. Eu não entendia muito bem, eu não convivi com ele nessa fase. Mas ele sempre ficava muito preocupado da forma de como o pai dele tratava a família. Tá? Nos autos, inclusive, tem depoimento de várias pessoas, e o Marcelo é uma delas, né? Como ele não está aqui, a gente pode apontar algumas observações. Em relação ao Marcelo, ele confidencializou para mim que pouco tempo antes, né, alguns meses, sei lá, antes, ele teve um problema odontológico, onde o Gersley gastou quase 20 mil reais para arrumar os dentes dele, Sim. né? O Gersley havia dado para ele de presente uma caminhonete Amarok, que todo Sim. mundo sabe que tem alto valor.